Esses pensamentos, irmãos, e afirmações estão em desacordo com o retrato da igreja do Novo Testamento. Você faz parte da igreja do Novo Testamento, irmão? Da era da igreja, da dispensação da graça? Sem dúvida nenhuma. Aqueles que nasceram de novo fazem parte da igreja de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, aqui dentro desse texto, é que o inimigo, ele acaba enganando os que manifestam esse espírito, o espírito de inferioridade, fazendo-os acreditar que essa, na verdade, é uma atitude, muitas vezes, de obediência e humildade. Só que não é. É uma aparência de obediência e humildade, uma falsa humildade, que debilita o reino de Deus e prejudica o progresso no Evangelho, acabando insultando o Espírito Santo que habita em nós. A igreja, amados, de Filadélfia, corria o risco de ser dominada por esse espírito. Qual é o espírito? De inferioridade. De inferioridade. Aquela pessoa, que tem um espírito de coitadinho, fica se apoiando nas suas fraquezas, nas suas fragilidades. Irmãos, para com isso. Nós aprendemos ali em Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Quem é a nossa força? É Deus, não é você, não sou eu, não, irmão, não é nem essa igreja. A nossa força vem de Deus. Não aceite fraquezas na sua vida, não se apoie em fragilidades da sua trajetória, da sua história. Quantas e quantas pessoas presas ao passado. Presta atenção, irmão, o passado tem que ser uma escola para você, e não uma prisão, amém? Nós temos que aprender com o passado, mas sair do passado e avançar para o novo futuro que Deus tem para nós. Olha o que Paulo diz, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Tem muito crente preso ao passado, lembrando do passado, o tempo todo embaraçado no passado, no Egito, nas coisas erradas. Não faça isso. E às vezes dentro da igreja com uma falsa piedade, uma falsa humildade, achando que está obedecendo, que acha que obedece, mas não obedece, porque o dia a dia, sua vida prática revela que eles estão longe dos caminhos do Senhor. Esse espírito de inferioridade, de coitadinho, de presos ao passado, irmãos, nós não podemos agir dessa maneira. Essa falsa humildade debilita o reino de Deus e prejudica o progresso do Evangelho. A igreja de Filadélfia corria esse risco de ser dominada por esse espírito. Para se tornar um dos pilares do reino, ela teria que derrotar esse espírito maligno. Qual é o espírito? De inferioridade. Fala comigo, está amarrado na minha vida o espírito de inferioridade. Fala assim comigo, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Se você ler Romanos capítulo 12, versículo 3, você vai ver que Deus quer que nós tenhamos um conceito correto sobre nós mesmos. Nem mais, que daí surge o orgulho, a prepotência, a arrogância, a altivez. O cara se acha. Nem menos, complexo de inferioridade, coitadinho, espírito de coitadinho, miserável. Não, irmão, para com isso. Mas Paulo diz assim, que cada um tem um conceito moderado de si, equilibrado, bem temperado, equilibrado de si, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um de vós. Amém? Quanto mais você se desenvolve na fé, na vida cristã, através das disciplinas espirituais, da comunhão com os irmãos, nas células, no culto, participando junto, se engajando junto, em todas as programações que você puder dentro da igreja, como um exército do Senhor Jesus, mais nós vamos nos fortalecendo. E mais essas fraquezas vão saindo da nossa vida, nós vamos nos consagrando, nos santificando em obediência diante de Jesus. Amém? Não aceite coisas do passado na tua vida,
Coisas erradas que você fazia não podem mais fazer parte da sua vida, irmão. Nesse tempo de pandemia, como nós observamos crentes andando para trás. E se você para no mundo espiritual, você está regredindo. Porque o reino de Deus, ele é pujante, ele sempre está crescendo. Quando você para de progredir na fé, você está em declínio. Você está caindo, porque o reino de Deus não para de crescer. Amém? Quem quer crescer em Jesus aí? Fala assim: Senhor, eu quero progredir no Evangelho. Às vezes nós vemos irmãos recém-convertidos crescendo mais do que crentes antigos, de anos de igreja, que através da religiosidade, da religião, desse complexo de coitadinho, de inferioridade, muitas vezes para de crescer, não avança mais na fé, não progride. E ainda fica fofocando, criticando, julgando, cheio de legalismo, cheio, né? Se acha o santarrão da igreja, irmão, vamos tirar essas picuinhas do seio da igreja. Como nós temos falado aqui, vamos criar uma comunidade de amor, uma comunidade de aceitação, uma comunidade que nós não vamos aceitar o pecado, mas amar o pecador. Todos nós aqui somos pecadores, sim ou não? Sim. Então que olhemos para o outro, assim como nós somos pecadores, com graça, com amor, com compaixão. O texto sagrado diz: bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque esses terão de Deus misericórdia. Se você for ferro e fogo com seus irmãos, os frágeis na fé, aqueles que estão enfraquecendo, aqueles que de alguma maneira, né, às vezes tropeçam, caem e erram, se você não agir com misericórdia com eles, quando você chegar diante de Deus, Deus não vai agir com misericórdia com você. Bem-aventurado fala de feliz, 1000 vezes feliz são aqueles que exercem compaixão e misericórdia. Muitos casados aqui, sim ou não? Irmãos, tenha compaixão do seu cônjuge. Às vezes você queria que ele fosse algo, mas ele não é. Tenha compaixão dele, tem amor. O amor maduro é aquele que reconhece erros e falhas, sim ou não, irmãos? É aquele que maximiza as virtudes do outro e minimiza os defeitos. Ele sabe dos defeitos, mas ele minimiza os defeitos e maximiza as virtudes e as qualidades. Isso é amor, um amor maduro. As Escrituras apresentam a Igreja de Cristo como uma instituição vitoriosa. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Mateus 16:18, o texto diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Então não aceite nada do passado que promova o inferno na sua vida. Não aceite setas malignas, demoníacas, que de alguma maneira tentam gerar inferioridade no seu coração, e espírito de coitadinho, com uma falsa humildade. Não, a pessoa humilde, ela sabe quem é em Cristo. Ela tem uma identidade no Senhor. Nós temos aprendido isso aqui, sim ou não? Na nossa relação com o grande eu sou, que é Deus, eu aprendo a dar valor a quem eu sou. Você, a sua identidade é forjada na relação com Deus. Igual a de Jesus quando saiu do batismo: eis aí meu filho, em quem tenho alegria, prazer. Na relação com o pai, o filho recebeu do pai identidade. Nem para mais, graças a Deus, Jesus não pecou, não se orgulhou, nem para menos. Ai, eu era Deus, agora eu sou homem, coitadinho de mim. Não, Jesus não tem essas coisas. Jesus sabia quem ele era no coração do Pai. Amém? E você é importante para Deus, irmão. Você é amado por Deus, você é precioso para Deus, você é especial. Deus te ama, Deus te chama para fazer a diferença. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Amém? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
Toda ferramenta que se levantar contra você, sejam pessoas, inimigos, não vão vencer você. Sejam demônios, sejam pessoas, seja o que for, pessoas enviadas pelo cão, para tentar te derrubar, te destruir, não vão conseguir. Porque se você está em Cristo, se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, Deus faz tudo novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 João capítulo 5 diz: e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Com fé, pela fé, na fé, nós triunfaremos em nome de Jesus. É na igreja, irmãos, que Jesus lança seus divinos dons, poder e glória. Cada pessoa aqui tem um dom, pelo menos um dom, todos nós temos aqui, irmãos. Amém? Olha para suas mãos assim, fala: Senhor, eu quero ter as mãos cheias de dons. Quanto mais fiel você for no seu chamado, na sua vocação, nos dons espirituais e naturais que Deus derrama sobre a sua vida, mais Deus vai derramando coisas sobrenaturais e abençoadas para você. Se você for fiel no pouco, Deus concede muito. Deus dá mais, Deus te capacita, o Espírito Santo nos capacita. Jesus lança no meio da sua igreja dons, poder e glória. Amém? Você quer ver a glória de Deus na sua vida, irmão? Deus quer manifestar graça e glória na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua empresa, naquilo que você colocar as mãos, Deus fará maravilhas. Tem até uma música que a gente canta, né? Maravilhas Deus fará. Deus vai fazer maravilhas. Amém? Milagres, né? Quarta-feira nós estávamos orando por uma irmãzinha que estava passando uma dificuldade. No meio da oração, Deus operou, curou, restaurou. Traga para nós, hoje nós temos um grupinho também da igreja de intercessão. Qualquer necessidade de oração, pedido, seja seu, seja de um amigo, um familiar, traga para nós, manda uma mensagenzinha para nós. Nós temos um batalhão agora de guerreiros e guerreiras espirituais, orando pelas necessidades da igreja. Ministério de intercessão, homens e mulheres de joelho, orando a seu favor, clamando em favor da igreja do Senhor, para que Deus derrame dons, para que Deus derrame poder, para que Deus derrame glória sobre nós. Oh, glória! A resposta para a nossa inferioridade, a minha, a sua, é a superioridade e a centralidade de Jesus. Amém? É uma das coisas que a gente aprende na fé cristã. Não sou eu, não é você, é Cristo em vós, a esperança da glória. Você não é o centro do universo, o centro do mundo, não. É Jesus que é o centro do universo e do mundo. E Ele tem poder para derramar na tua vida. Quando às vezes você estiver se sentindo pequeno, inferior, quase nada, um zero à esquerda, lembre-se que o número 1 está do seu lado. Quem é o número 1? Jesus. E aí você já não é 0, você é 10. Se tiver um outro irmão também se sentindo um 0, você já são 100. Um outro irmão do lado já é 1000. Irmão, com Jesus nós somos 10. Você é nota 10. Tommy Tenney, num dos seus livros, não me lembro qual, já li vários dele, ele diz que o 0, quando nós nos sentimos inferiores, como se fosse um 0, um nada, irmãos, é ali o momento onde o milagre de Deus se realiza em nós. Amém? Então lembre-se disso. Não é o estado da sua alma, dos seus sentimentos, das suas emoções, não. É Ele que faz a diferença na nossa vida. Amém? Não se sinta inferiorizado. A resposta para a nossa inferioridade é a superioridade, a centralidade de Cristo. A igreja de Filadélfia tinha pouca força. É o que diz aqui em Apocalipse 3:8.
A cidade de Filadélfia era dominada pela cultura grega. O comércio era internacional, havia diversidade religiosa, mas eram adoradores de um Deus chamado Dionísio, o Deus das festas, das orgias, do vinho ali, o Deus que em outros lugares é chamado de Baco. Essa igreja, irmãos, poderia ter se rendido às pressões ao seu redor, mas mesmo assim não o fez. Os seus membros ali receberam o surpreendentemente encorajamento descrito aqui no Apocalipse. E por mais de 1400 anos essa cidade permaneceu cristã, apesar das pressões ao redor dos muçulmanos. 1400 anos de glória. Mas aí algo aconteceu, e os muçulmanos, no Império Turco-Otomano, tomaram a cidade de Filadélfia. Era uma cidade grega, Então, irmãos, lembre-se, a força não está em nós. A força vem de quem? De Deus. O cristão não precisa de livro de autoajuda, porque a nossa ajuda vem da onde? Do alto. Fala comigo, a minha ajuda vem do alto. O cristão não precisa de autoajuda. O cristão entende que a força não está dentro dele. É diferente do budista, hinduísta, zen budista, taoísta. Todas aquelas religiões orientais, elas ensinam que o homem, a natureza, todas as coisas criadas, a criação e o Criador é a mesma coisa. E dizem que o ser humano é um ser divino, que ele tem poder que emana de dentro dele. O cristão não vê o mundo assim. O cristão entende que o poder vem do alto. Não vem de dentro, vem de fora. E toca dentro. E de dentro se manifesta para fora. Mas não é o nosso poder, não é a nossa força. É a força de Deus. Você vai encarar um endemoniado, vai encarar uma situação de enfermidade, de luta, de problema. Fale em voz alta, Efésios 6:10. Eu me revisto do Senhor e na força do seu poder. Tenta encarar um demônio na sua força, irmão, você vai passar vergonha. Sim ou não? Agora tenta encarar um endemoniado na força e no poder de Jesus. Uma das coisas que mais os demônios fazem, quando você vai expulsar um demônio, ele fica olhando para você dizendo, você não tem fé. Você não vai conseguir me tirar daqui. Ele fala assim. Ele tenta te apavorar, te amedrontar, te atemorizar, te acovardar. Mas aí você precisa se posicionar em fé e dizer, não sou eu, é Cristo em mim. Ouça, demônio, sai no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é porque eu vou na igreja Casa na Rocha, não é porque eu sou evangélico protestante, não é porque eu tenho um currículo enorme, não, irmão. Não é porque eu tenho posses, status sociais, não. É no nome de Jesus, demônio, sai. Mas primeiramente ele vai tentar te acovardar, te inferiorizar, destruir a tua capacidade de fé, de encará-lo. Mas na graça e no poder do Senhor, nós vamos triunfar sobre eles. Amém? Quem vai triunfar sobre Satanás e seus demônios? Lembre dos 3 inimigos do crente: Satanás e seus demônios, que é o que a gente mais está falando aqui, Mas também, segundo inimigo dos crentes, a carnalidade, a natureza corrompida. Terceiro inimigo dos crentes, o cosmos, o mundo sem Deus, contrário aos valores e princípios da palavra de Deus. Então, irmãos, encare esses inimigos na força e no poder do Senhor. Se revista da armadura descrita em Efésios 6, para que você possa, diante do dia mau que virá, você possa resistir às ciladas do inimigo, permanecer firme e inabalável diante do Senhor.
Como tem crente hoje, Maria mole, né? Mole, uns caras mole, umas mulheres frágeis. Para com isso. A minha força e a sua força está onde? No Senhor. Não seja mole. Seja casa na rocha em nome de Jesus. Estão andando de bicicleta, né? A galera lá e tal. Aí o cara, estou fraquejando, irmão, você é a rocha. Pega firme aí, vamos embora. Você está na rocha. E a rocha é firme. É o seu fundamento. Deus gosta de crentes firmes e fortes no Senhor. Amém? Levante as duas mãos para os céus comigo e fala: a minha força e o meu poder está em Deus. No nome de Jesus, no sangue de Jesus, é nele. Então lembre-se isso, quando você se sentir inferior, lembre-se que a superioridade de Cristo e a centralidade de Cristo é o que vai fazer toda a diferença na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida afetiva, emocional, seja o que for. É Ele que vai fazer toda a diferença. Sétimo espírito que ataca a igreja, em Apocalipse 3, fala da igreja em Laodiceia, versículo 14. 3:14, abra aí Apocalipse 3:14, olha o que diz o texto bíblico: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o próprio Cristo, o princípio da criação de Deus. Está lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Conheço as tuas obras, no versículo 15, que nem és frio nem é quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aqui Jesus puxando a orelha da igreja em Laodiceia. 18, aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no sangue. Fala no sangue não, no fogo. Ouro provado no fogo. O que é esse ouro provado no fogo, irmão? Sabe o que é? Ouro na Bíblia é um símbolo da santificação. Fogo na Bíblia é um símbolo da provação. Quanto mais nós somos provados pelo fogo da provação, da tribulação, das dificuldades, e permanecemos firmes no Senhor, consagrados, santificados, com caráter aprovado, mais vamos comprando ouro provado pelo fogo. Amém? Ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças de verdade, ou seja, espiritualmente falando, que tenha roupas brancas para que te vistas. Roupas brancas, irmãos, na Bíblia é um símbolo da justiça de Cristo colocada em nós através da fé. Essa brancura não é por causa de você, não é por causa do homo, do amaciante de roupa, não. É porque Ele, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado da nossa vida. Amém? Pelo seu sangue nós somos mais alvos do que a neve. Vestes brancas, lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que nunca falte vestes brancas diante do Senhor, nem o óleo fresco sobre a nossa cabeça. O óleo é um símbolo do Espírito Santo, e as vestes brancas é um símbolo da justiça de Cristo, revelada na nossa vida, através de atitudes coerentes com o verdadeiro cristianismo, sendo imitadores de Jesus, com a vida de Jesus, com o exemplo de Jesus, com a obra de Jesus, com aquilo que Jesus espera de nós. Vestes brancas diante do Senhor, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Tem muito crente cego hoje, que não entende as coisas do alto, que não entende as coisas da palavra, que não tem o colírio do Espírito Santo, que revela
aquilo que Deus tem para eles. 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quantos querem que Jesus entre na sua casa? Nós cantamos a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Que isso seja uma realidade. Que Jesus entre nas nossas casas. Que Jesus entre na nossa vida. Que Jesus faça isso, entre e ceie conosco, que tenha comunhão conosco. 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvido espiritual, deixa Deus falar com você. A igreja de Laodiceia também é citada aqui no texto bíblico. Era uma igreja muito rica, muito próspera, ao ponto de ser atingida, diz a história, por um terremoto. Ela era tão rica, irmão, que ela não precisou de ajuda das outras cidades ao redor. Quando sofreu um terremoto, logo em seguida a essa palavra profética, a cidade era famosa pela produção da lã negra, e também se vangloriava pela famosa escola de medicina. Era uma cidade que se achava, que se orgulhava da sua riqueza, da sua prosperidade. Irmãos, lembre-se disso, a nossa prosperidade é para quem? Para Deus, para a glória de Deus. Não é para promover orgulho no coração, como aqui nós vemos na igreja de Laodiceia. Achava que não precisava de nada, que já tinha tudo, que era rica, que era abastada. A igreja de Laodiceia vivia uma rotina medíocre, espiritualmente falando. E era uma igreja morna. Jesus alerta aqui sobre a mornidão dessa igreja. E o que aconteceu essa igreja para chegar a esse ponto de mediocridade? O que aconteceu com essa igreja? Essa igreja reflete o estado de muitas igrejas hoje, igrejas frias. Não são nem muito quentes, nem tão ruins, nem tão boas, nem tão fiéis, nem tão infiéis. Igrejas mornas, crentes mornos. Como é que você está espiritualmente falando, irmão? Quente, frio ou morno? Pelo menos 3 níveis espirituais o texto está falando. Nós não podemos ser nem frio e nem morno. Nós temos que ser o quê? Quente. E quem é o fogo que habita dentro de nós? O Espírito Santo. Quanto mais você tem o fogo do Espírito Santo queimando no seu coração, mais quente você será na sua vida espiritual. Quanto mais você viver o que Paulo descreve em Romanos 8, a vida no Espírito, mais quente você será espiritualmente falando. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Aqueça o seu coração com o Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo esteja dentro da sua vida, na sua casa, na sua família. Que essa chama cada dia mais cresça no seu coração e não se apague. Que Jesus sopre sobre o braseiro que fumega, para que uma nova chama de amor surja nos nossos corações, a partir dessa série de estudos, amém? Não perca o primeiro amor, não deixe o fogo apagar, não deixe a chama apagar. A igreja de Laodiceia tentou ser autossuficiente, seus membros se gloriavam diante das riquezas e com o acúmulo de bens, eles achavam que não precisava de nada, como tem crente hoje, assim, que não precisa do irmão, que não precisa da igreja, que não precisa, do pastor, que não precisa de nada, é autossuficiente. Irmão, isso é orgulho, é altivez. Nós precisamos uns dos outros. A fé cristã é a fé uns aos outros. Uns aos outros aparece mais de 50 vezes no texto sagrado. Perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros.
Fala comigo, a fé cristã é a fé de uns aos outros. O texto sagrado diz, melhor é serem dois do que um. Porque se um tropeçar e cair, o outro o levantará. Quem quer ser levantado pela palavra de Deus nessa noite? Irmãos, vamos levantar um ao outro, não vamos jogar para baixo, não vamos ser um instrumento de Satanás para pisotear as pessoas, não. Vamos amar, vamos acolher, vamos lançar para cima, vamos edificar em vez de murmurar, em vez de criticar. Vamos ser uma bênção na vida das pessoas. Aleluia. Quando Deus, a igreja de Laodiceia se gloriava diante das riquezas, do acúmulo de bens, achava que não precisava de nada, nem mesmo do Senhor Jesus eles achavam que precisavam. Foram amaldiçoados pelas suas riquezas, e Mamon, que é a potestade que domina o dinheiro, ímpio, dominava o coração dos crentes nessa cidade. Assim como tem dominado o coração de muitos crentes hoje. O Deus deles não é Jesus Cristo, não é Deus Pai, o Deus da Bíblia, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, não. O Deus deles é Mamon. São as riquezas, é o dinheiro. Irmão, presta atenção, quando Deus abençoa uma igreja financeiramente, ela deve investir em missões, em famílias de pastores, missionários, evangelistas, construir, é claro, novas instalações, melhorar a estrutura, aquilo que for necessário para o fortalecimento e crescimento do reino de Deus, ajudar os irmãos dentro da igreja. Talvez você não saiba, nós somos uma igreja emergente, ainda pequena, mas sonhamos grande. Os seus dízimos e as suas ofertas já estão sendo semeado na vida de outros pastores, obreiros, servos de Deus. Amém? Então, além de nós mantermos essa estrutura, Deus está fazendo, nós temos ajudado algumas famílias pastorais e alguns missionários que nós sabemos que passam por dificuldades na obra do Senhor. Por quê? Porque cremos na justiça do reino de Deus. Se Deus está nos abençoando, é para abençoarmos outras pessoas. Se Deus está exercendo o favor e a bênção de Deus sobre a tua vida, irmão, é para que você seja um canal de bênção em favor de outras pessoas. E aí Deus vai te abençoar cada vez mais. Não como uma barganha com Deus, mas por Ele olhar em você um coração fiel, um coração justo, um coração sensível à necessidade dos outros e da causa e do reino de Deus. Mas essa igreja, ela havia perdido a fé. Essa igreja de Filadélfia, ela havia perdido o temor. Ela havia perdido a comunhão. Perdido a comunhão. Eu quero lançar um desafio aqui nessa noite para a igreja. Eu queria que você, nesse mês, convidasse algum dos irmãos aqui para fazer algo com ele, ou na sua casa ou na casa dele. Preferência na sua casa, irmão. Amém? Se nós estamos pregando, sempre falando que Jesus seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos, eu quero te desafiar esse mês a você convidar alguém aqui, algum casal, alguma família, alguma pessoa, para que venha na sua casa, ou tomar um café da tarde, ou jantar, ou almoçar, porque nós queremos isso, gerar uma igreja de relacionamentos. Só um exemplo, irmãos. Há 8 meses atrás a gente começou um grupo de bicicleta, acho que tinha umas 3, depois foi para 5, 8, hoje nós já temos 48 pessoas no grupo de bicicleta. Por que acontece isso, irmãos? Porque as pessoas estão carentes de relacionamento. Hoje eu fui até Cruzeiro do Oeste, fui daqui até lá, ministrando a vida de um irmão, discipulando ele, ministrando, restaurando o ministério que foi destruído. Relacionamento. Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim: Senhor, eu quero ser alguém de relacionamento. A fé cristã é uma fé na comunhão, no relacionamento. Convida alguém,
para comer um lanchinho na Real, você vai gastar uns 20, 30 reais, ou sei lá, em qualquer lugar. No barzinho da rodoviária, pode ser. Não, né? Não tem ninguém aqui que tem negócio da rodoviária, né? Estou brincando, gente. Só um exemplo, tá? Não é a quantidade, não. É o coração, que Deus lê o coração. O que Deus vê é o coração. Comunhão. Amém? Comunhão. Promessa, a igreja tinha perdido a promessa de Deus, tinha perdido o chamado de Deus, mas Jesus continua batendo hoje, esperando que alguém, tomara que seja você, abra a porta do seu coração, para que ele possa entrar, abrir os caminhos, para que haja renovação e comunhão em nós e nós com ele. Eu tenho falado muito isso aqui. Lá na primeira carta de João diz: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você quer amar de verdade? Chama para a comunhão o irmão. Talvez seja alguém que você não conheça, você vai começar a conhecê-lo. Você vai começar uma relação, uma amizade, coisa... Gente, para mim, depois de Jesus, a coisa mais linda do Evangelho são as amizades, são os relacionamentos. Sim ou não, irmãos? Se nós queremos ter uma igreja que segure pessoas aqui dentro, que elas se sintam amadas, acolhidas, nós precisamos ser uma igreja de comunhão, de relacionamento. Amém? Há uma promessa para os vencedores. Quem vai vencer aí? Dá um glória a Deus. Jesus prometeu à igreja que aqueles que resistissem ao pecado, não comendo coisas oferecidas aos ídolos, nem partilhadas em pecado, comeriam do maná do céu. Jesus também prometeu libertação, acolhimento, aceitação, cura, para cada um que se alinhar com o céu, para aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. E Ele prometeu que o nosso nome estaria escrito nos céus. Quero te ensinar uma grande lição hoje. Sabia que quando nós chegarmos no céu, o seu nome vai ser diferente? Quem sabia disso, levanta a mão. Olha, nem todo mundo sabia. Quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha branca com o novo nome que Deus tem para você. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, eu tenho um nome tão bacana, eu queria ter o mesmo nome lá no céu. Irmãos, o problema é que tem gente que não tem um nome tão bacana. Sim ou não? Tem gente que tem um nome feio, nome complicado, pai e a mãe não estavam num bom dia. Tem gente que tem um nome de deuses falsos, de ídolos, de santos, nomes consagrados a demônios, nomes com significados complicados. Por exemplo, não sei se tem alguma Mara aqui. Não, glória a Deus. Por exemplo, o nome Mara. Sabe o que significa? Mara, de Mara Maravilha, né? Aquela... Irmão, Mara na Bíblia significa amarga. Imagina ter um nome com esse significado. Lá no céu, todas as maras da terra que forem para lá, terão um novo nome. Quem quer receber um novo nome aí de Jesus? Quem quer receber essa pedrinha branca quando chegar lá no céu? Por isso, irmãos, vamos vencer todos esses espíritos. Primeiro, o espírito da religião. Segundo, o espírito da covardia. Terceiro, o espírito da conformidade. Sejamos diferentes do mundo. Quarto, o espírito de Jezabel, que nós explicamos no nosso último encontro. Quinto, o espírito de religiosidade. Falsa piedade, negativismo, né? Sexto, o espírito de inferioridade, que nós falamos hoje. E sétimo, o espírito de orgulho.
Espírito de orgulho era o que representava a igreja de Laodiceia. E infelizmente, historicamente, dizem os especialistas, os teólogos, os eruditos, representa a igreja do tempo final. Uma igreja orgulhosa, uma igreja que acha que não precisa de nada, nem de Jesus. Rica, próspera, abastada, mas fria, espiritualmente falando. Que sejamos uma igreja quente, cheia do fogo do Espírito Santo. Amém? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Que o fogo do Espírito Santo venha sobre nós. Quem vai aceitar esse desafio aqui? De no mês convidar alguém para comer na sua casa. Hein? Amém? Levanta a mão aí. Levanta a mão, irmão. Quero ver. Glória a Deus. Amém? Seja fiel a esse desafio. Você vai ver que bênção vai ser. E depois você vai trazer um relato para mim, ou escrever para nós, de como foi bênção conhecer esses irmãos. Ame isso. Comunhão, relacionamento, amizades. Isso, depois de Jesus, para mim, é a coisa mais linda que nós temos na igreja. Lembre-se, relacionamento às vezes nos ferem, sim ou não? Né? Tem um especialista, um teólogo que diz, as maiores feridas muitas vezes são feitas nos maiores afetos, mas também existem relacionamentos, amizades, relacionamentos que promovem cura no nosso coração. Quem já foi curado por alguma amizade, algum relacionamento, levanta a mão aqui, em nome de Jesus. Sim, Deus promove cura também através das relações saudáveis, puras, fraternas. Deus tem coisas lindas para nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo, Pai, aqui nesse lugar. Obrigado pela tua palavra, através desses capítulos de Apocalipse, onde nós aprendemos sobre a batalha espiritual. Os 7 demônios que se infiltram no coração dos crentes, no seio da igreja, para de alguma maneira enfraquecer a nossa fé, nos afastar uns dos outros e de Deus, e de alguma maneira destruir os propósitos de Deus através da igreja, através dos crentes na terra. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos esses demônios dos corações, das vidas, dessa igreja local, deste povo. Sai no nome de Jesus, que sejamos livres, libertos de tudo isso que nós falamos, ó Deus, que possamos ter um coração alinhado com o céu, um coração fervoroso, um coração quente, cheio do fogo do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo apague todas as imundícias dessa terra, todo pensamento equivocado, todo amor ao dinheiro, todo amor aos pecados e coisas erradas, toda prisão ao passado, tudo aquilo que tem fragilizado, enfraquecido o teu povo, caia por terra em nome de Jesus. Vai fortalecendo o coração dos crentes, as nossas casas, as nossas famílias, ó Deus, vai fortalecendo o teu povo, esta igreja, em nome de Jesus. Que a tua bênção venha sobre nós, a tua unção sobre as nossas vidas, Pai, e possamos viver aquilo que o Senhor tem sonhado para nós nessa terra, Pai. Que essa palavra flua do teu altar, tocando muitas vidas, chacoalhando muitos crentes, alinhando corações com os céus e promovendo avivamento no meio do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Que você tenha uma semana abençoada, de vitória, de bênção, de prosperidade. Vai na graça e na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Vai na paz, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Volte sempre, traga seus amigos. Temos